Olá, mais um programa Conexão Litoral Norte, começando agora. E eu digo, repito, sempre especial. Especial sim, porque esse litoral norte de São Paulo é o lugar mais lindo do universo. Na minha opinião, passear a gente passeia para todo lugar, mas litoral norte de São Paulo, com aquelas 4 cidades princesinhas, Caraguatatuba, Ilhabela, Magnífica, São Sebastião, Doce, Ubatuba, então, olha, é tudo de bom. Tanto é que fazemos o programa para o Brasil inteiro. Muito obrigado por essa audiência maravilhosa. Olha, gente, é bacana a gente mostrar todas as coisas, as curiosidades, os artistas, a parte de educação, de medicina, de saúde, e o pessoal todo, eles aproveitam, sempre pega alguma coisa, alguma informação boa. Isso é bacana. E levamos o litoral norte de São Paulo para todo o Brasil e o mundo. E aqui hoje, mais exatamente na Clínica Oceano, é uma clínica assim, referência aqui no litoral norte, mas tem alguns profissionais e alguns projetos muito legais que a gente vai ver na sequência. Aqui do meu lado, quem está é o Jean Silva. É parente do presidente, não? Não é parente. É um Silva, mas é outro Silva. Brincadeira de lado. Tudo bem, Jean? Tudo bom. Você fez educação física, lógico, mas eu queria que você contasse um pouquinho o que você faz e lá na frente o projeto, que o projeto é magnífico. Projeto com o Dr. Renato Oliveira, que vocês vão ver na sequência. Mas fala um pouquinho de você, onde você está, onde você estudou, por que as pessoas te procuram, por que você tem sempre a agenda completa. Olha, gente, é difícil achar horário com esse profissional. Foi até meio difícil a gente encaixar as agendas aí, mas fala um pouquinho você, Jean. Sou professor de educação física, fiz a parte de especialização em fisiologia do exercício pela Universidade Federal do Paraná, aperfeiçoamento que estou no INCOR, em cardiologia e reabilitação cardiovascular. Eu entendi que essa parte de exercício, infelizmente, ela é um pouco negligenciada, porque não é trabalhado com evidência científica de fato, e a gente precisa tomar conta disso, né? Então hoje comigo no consultório, onde eu atendo, é exatamente ver os preditores, alguns exames antes, entender como que realmente a pessoa está, para orientar ela, falar, olha, a gente tem que treinar tanto de volume, a orientação nutricional, olha, passa com uma nutricionista e depois você volta para a gente ver como realmente está seu corpo, como que vai adaptar isso daí. E aí a gente faz as interconsultas com alguns médicos, né, caso for a necessidade, para a gente realmente saber qual que é o ponto de partida e como a gente vai realmente evoluir essa pessoa para não ficar no platô. Para cada parcela da população que necessita de algo. Por exemplo, se eu estiver errado, você me corrige, mas você é um profissional que você vai ver que aquela pessoa que tem uma certa dificuldade, seja ela qual for, qual que seria o exercício melhor para ela fazer? Um exercício que não lesiona a coluna, um exercício que não lesiona o joelho, enfim. Ele vai, junto com outros profissionais, fazer um mapeamento daquele paciente para ver o que ele pode, o que ele não pode e até onde ele pode chegar, não é isso? Perfeito. Exatamente isso. Dando um exemplo, quando o paciente chega comigo, vamos colocar uma situação do paciente diabético hoje, né, obeso, a gente vai verificar quais tipos de exames que são ideal para ele, né? Uma antropometria de fato, né, uma com Isaac 2 ou um DEXA, a gente inicia... Bom, vamos simplificar agora que o pessoal não sabe esses exames. Perfeito. Vamos colocar aqui a famosa análise de composição corporal, mas quando a gente fala esses nomes, porque é um pouquinho mais específico, que são algo de padrão ouro. Não é só medir a massa muscular. Né? Tem que ter validação. Se não tem validação, não vai servir para nada. Então a gente procura trabalhar com evidência científica de fato, né, onde eu trago isso no consultório. E aqui eu defino qual que é o melhor, né, o melhor protocolo, a melhor metodologia para seu personal você treinar na academia. Exemplo que a gente estava falando sobre um diabetes, eu posso aplicar o que hoje a ciência mostra para a gente que é um treino combinado, que a gente vai ter uma baixa um pouco melhor do que a gente chama de hemoglobina glicada,
né? E é um fator muito importante para essas pessoas que são diabéticas. Como aí a gente tem protocolos para quem é hipertenso, né? A gente orienta o seu profissional de educação física que trabalha com você como personal a entender como funciona a melhor metodologia, e eu faço junto com os exames aqui a orientação para ele, orientação para a parte nutricional e algumas interconsultas quando há uma necessidade com alguns médicos. Quando o profissional, pode ser até multiprofissionais, mas quando ele já sabe o tipo de exercício, já sabendo como é que está a estrutura do paciente, como é que estão os exames do paciente, ele vai colocando assim parâmetros para que não tenha aqueles picos que faz mal. Ele tenta fazer aquela linha linear, não é? Exato, exato. Vamos pensar que quando a gente fala em pacientes patológicos, a gente quer realmente que aquilo funcione, é um tratamento para ele funcionar. A gente trabalha desde a parte de prevenção, essa parte de reabilitação e essa parte total que a gente fala assim, ó, tá patológico, vamos ver o que a gente consegue fazer junto com alguma medicação e, se for possível, a gente reverter esse caso como caso de hipertensão, que a gente pode até reverter alguns casos, né? Então essa parte a gente trabalha junto com o cardiologista, ou se for diabético junto com o endocrinologista, para a gente junto com o exercício físico a gente tentar reverter o que dá ou estabilizar para não piorar aquilo dali. E é exatamente isso, a gente está controlando para que não tenha picos e a pessoa passa a vida inteira com aquele problema ou aumentando dosagem de medicamento. Ao invés a gente aumenta a dosagem de exercício, que é um pouco melhor. Com certeza, exercício é saúde. Eu vou dizer uma coisa, que eu sou repetitivo em alguns programas, sempre falo a mesma coisa, que educação alimentar, a educação de fazer exercício, um bom nível de sono, dá qualidade de vida. Quando você estava me falando, olha, a gente está com um projeto bacana aqui, logo vamos falar do projeto aqui, que é muito legal. Mas antes de falar do projeto, a gente tem que ver o seguinte, me chamou a atenção um comentário que você fez, que você falou assim, olha, tudo com evidência científica. E eu vou dizer mais, evidência científica porque lá na frente o resultado vem. Hoje, com a informação, com a internet do jeito que está, olha, acabou a diabetes, é uma inflamação no abdômen que se você fazer esse remédio, isso daqui some. Não adianta, não tem receita milagrosa. Não tem. Eu gostaria que você desse um comentário sobre isso, que está em evidência, que muita gente se apega a esses influencers, a essas que não tem, diga-se de passagem, existe muita gente séria, mas tem muita gente que não tem o amparo científico nas coisas que passam para frente. Infelizmente, hoje, todo mundo quer os resultados muito rápido, né? Então é só pensar que uma obesidade não veio da noite para o dia e muito menos a gente vai fazer o processo ao contrário da noite para o dia. Eu costumo dizer que o processo de emagrecimento ele é um processo antifisiológico. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que ver como que vai emagrecer, o tempo que vai emagrecer para não ter danos reais. Então se a gente vai utilizar, né, se o médico está utilizando o medicamento, como está o exercício, como está o metabolismo, a alimentação, o sono, a gente precisa realmente organizar isso para que tenha um emagrecimento saudável de fato. Senão, infelizmente, nada funciona, tomar remédios milagrosos, dietas milagrosas não vai funcionar, vai até piorar. E é onde a gente entra com um aspecto mental muito complicado, porque a pessoa ela acaba se amparando influencers, né? Toda aquela questão de imagem, e ela acaba não conseguindo, vem a frustração, e aí sim pode entrar em casos mais complexos de até depressão, onde entra com outros processos para poder se tratar. Então a gente evita total isso daí, colocando a realidade para a pessoa, o que tem que ser feito de verdade, né? É um trabalho mais de passo a passo, mas é um trabalho mais seguro de fato, né? Cuidando da saúde da pessoa, que ela consiga chegar lá, mas nada da noite para o dia vai funcionar. Uma coisa que a gente estava conversando nos bastidores aqui, e os médicos, tal, a gente estava trocando uma ideia, o que acontece é que existe um determinado padrão de beleza que eles querem alcançar, querem alcançar aquele padrão de beleza. Não é, você tem que alcançar um padrão de saúde, qualidade de vida. E a beleza vem... Perfeito. Então os padrões de beleza, eles não querem dizer se realmente a pessoa é saudável ou não. Isso daí a gente precisa realmente de alguns preditores que são os nossos exames para poder dizer se a pessoa está saudável ou não. Ou seja, ser bonito,
ser dentro da moda, é muito legal. Só que tudo existe um preço. Eu acho que é que nem um cartão de crédito. Você passa aqui, a fatura vem. Quando você faz isso com profissionais sérios, que procura, quando eu digo estabilizar o corpo, de que maneira? Uma boa alimentação, um bom exercício, sono, diminui ou tenta diminuir aquele nível de estresse do dia a dia, ou seja, a qualidade de vida vem. E automaticamente, um médico até amigo nosso, chegou e falou assim, Olívio, quando você chega nesse estágio, a aparência automaticamente já começa a ser transformada. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Quando você começa a se cuidar um pouco mais, é normal que o corpo responda a isso. Então, se você começa numa rotina ruim, não dorme direito, não descansa, o corpo não tem aquela recuperação, a alimentação não está boa, não faz exercício, o corpo vai responder de acordo com o que você faz no dia a dia. Então, toda aquela sua rotina, simplesmente o corpo responde. Então, se você leva uma rotina mais saudável, sim, o corpo vai responder. Ele responde a médio e longo prazo, só que não pode ter pressa para o corpo responder. Já a gente fala que você fez educação física, sabe como é que funciona, e eu vou mais longe. Não tem interesse das grandes empresas de divulgar aquilo que deveria ser o básico. Por quê? Porque elas querem vender remédio. Vender remédio que dá lucro. Gente com saúde não dá lucro, não é verdade? Verdade. E quando você coloca isso em cima da mesa, você prefere o quê? Tem gente que, eu quero pegar uma caneta daquelas famosas de emagrecimento que custa R$1.500, mas ele não quer se manter saudável. Se manter saudável, sim, automaticamente ele vai eliminar um pouco a gordura. Não estou falando para ser aquele miss ou mister, não. Eu estou falando para a pessoa ter o mínimo de amor próprio. Porque se ela tem coragem de gastar nisso no medicamento que pode até prejudicar a sua saúde, por que ela não investe com profissionais e nos procedimentos que são cientificamente comprovados, que é o que vai dar certo? Perfeito. Entrando nessa parte das canetas, é muito complicado dizer um pouco sobre isso daí, porque, infelizmente, grande parte das pessoas estão fazendo uso discriminado, né? Então, envolve, sim, toda essa parte de vendas, de dinheiro e resultados que eles veem imediato. Então, pessoa quer resultado imediato, eles fornecem resultado imediato, basicamente eles não querem saber dos riscos, né? Dos efeitos colaterais. E desculpa aí, interromper e vou dizer uma coisa. A gente nem sabe se aquilo que ele está comprando, de fato, é o original também, perfeito, né? Perfeito. Tem essa ainda, né? Mas, Jean, vamos fazer o seguinte, o papo tá bom, e quando o papo tá bom, o diretor pede comercial. Vamos num rápido break, é rapidinho, é só tomar aquele cafezinho e já estamos de volta. Não saiam daí. A ISTV traz para sua tela os melhores filmes com histórias impactantes que mexem com suas emoções. Histórias incríveis de personagens cativantes que vivem situações intensas para te fazer não desgrudar do sofá. ISTV, a TV dos clássicos. Quer uma pele firme, cabelos fortes e articulações saudáveis? O colágeno da ISTV Shop é a solução ideal para manter sua beleza e saúde de dentro para fora. Ele combate a flacidez, reduz rugas e fortalece unhas e cabelos. Melhora a elasticidade da pele e protege suas articulações, garantindo mais mobilidade e bem-estar. Fácil de consumir e altamente absorvível, é o aliado perfeito para quem busca juventude e vitalidade. Faça seu pedido pelo WhatsApp ou pelo nosso site. Cuide-se hoje para um amanhã mais jovem e saudável. Sinta a diferença. Tá
Tá vendo, gente? É rapidinho, já estamos de volta. ISTV, a TV dos clássicos. Você que perdeu o nosso programa, eu já falei, ISTV HD Litoral Norte no YouTube. E outra, nossa audiência maravilhosa, gosta daquele filme vintage, aquele filminho bacana, segue a programação da ISTV. Tá sempre na vanguarda, ISTV, onde o clássico é agora, é aqui. Já falamos da nossa querida ISTV, que abre espaço para o esporte, abre espaço para o esporte e para a saúde. Sabe, Jean, eu fiz algumas entrevistas agora, um tempo atrás, com o pessoal PCD, aquele pessoal que parece que não, mas tem muita vontade. Olha, resultado vem. Se você pega um PCD, que é uma pessoa com dificuldade, uma pessoa com deficiência, eu não digo dificuldade porque dificuldade todos nós na vida temos, mas pega uma pessoa dessa, com bom profissional, com bom treinamento, com toda a infraestrutura que merece, o resultado vem. E agora no Litoral Norte estamos despontando de ponta a ponta, hein? Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, no esporte de taekwondo, no surf, mandar um beijo para a Jade, campeã brasileira de surf, e o pessoalzinho todo aí que está dando um show de bola. Parabéns para vocês, parabéns para os profissionais também, porque tem que investir nessa galera, né? Tem que investir. Começa daí, né? Através daí, começa a incentivar cada vez mais o esporte, incentiva muito, principalmente nas escolas, conforme aqui na região a gente tem aqui diversos campeões do surf aí mundial, então isso é bem importante, incentivar isso na região. Olha, eu sempre falo que Maresias, tem muita gente que fala Maresias, a cidade de Maresias. Não, cidade não, é um bairro de São Sebastião. Perfeito. Tem muito neguinho bom. Em quem é PCD e quem não é PCD, só tem fera. Também nesse litoral, olha, a gente tem campeã de surf, campeã de taekwondo, campeã de atletismo, campeão de... Nossa, eu fui ver o pessoal, que não tem nada a ver com PCD, mas é criançada, os jovens, estão despontando na natação. Os caras estão ficando bom mesmo. Eu fiz uma entrevista com o Theo, que é um rapazinho aí de 10 anos. Cara, esse cara aqui nada que nem um peixe, tem futuro, hein? Mas vamos falar de saúde. Saúde e do projeto que... Agora sim, vamos entrar naquele brilhante projeto que você... o Renato também, o Dr. Renato, estão articulando, estão tentando fazer. Vamos falar para o pessoal que está nos assistindo, como é que é esse projeto, o que é, quando vai ser? Criamos o projeto, início foi a CardioGym, eu e o Dr. Renato. CardioGym. Isso. Criamos essa empresa onde a gente vai fornecer assistência e segurança. Pensando em saúde, a gente pensa principalmente nas empresas, né? De risco cardiovascular, que uma empresa tem. Será que estão preparados, os funcionários estão preparados de fato para poder agir com emergência, né? Então a gente fornece isso, né? E foi que surgiu a nossa ideia de fazer um evento para poder divulgar, conscientizar as pessoas, colocar para elas, vamos trazer informação além de uma corrida, vamos mostrar o que é uma corrida segura de fato. Entrando nessa parte que é o Setembro Vermelho, a gente inicia com a Cardio Race, né? Que é a CardioGym, faz essa produção da Cardio Race num teatro onde vai ter a parte de um congresso, que é um Talks, né? Onde vai ter diversos profissionais para poder mostrar conhecimento de fato para as pessoas, esclarecer algumas dúvidas, quem pode correr, quem não pode correr, eu estou com marca-passo, eu posso correr ou não posso correr? Então a gente tem staffs desde das instituições, como da Faculdade de Medicina, onde a gente vai oferecer segurança na corrida inteira e a gente pretende trazer cada vez mais segurança e informação para as pessoas. Bom, pelo que eu entendi, então vai ser uma parceria que vai ser uma corrida aí mais do que segura, porque, veja bem, se eu entendi bem, até os alunos da Faculdade de Medicina vão dar um amparo nessa corrida, é isso? Isso, exato. A ideia não é que a gente só tenha staffs aleatórios, mas staffs bem treinados e já com conhecimento. Então, são alunos de educação física, alunos de medicina, né, da Liga Acadêmica e de Emergência. Haverá treinamentos antes para eles estarem
apropriado para poder, naquele espaço, eles saberem socorrer. Porque uma coisa é socorrer em um lugar isolado, outra coisa é socorrer numa corrida, né? Como que são esse ambiente externo, o que vai ter, o que não vai ter, será que vão estar preparados? Então a gente prepara eles antes, para caso acontecer algum evento, eles saibam sim controlar esse evento para a gente atuar com mais precisão possível nessa parte de emergência. A modernidade cobra um preço. Eu estava até com um amigo meu essa semana retrasada e a gente estava vendo alguns vídeos da década de 30, da década de 40, não tinha ninguém gordo, era tudo magrinho, era tudo, sabe, tudo alinhado. Ou seja, o que acontece? O modernismo veio, a modernidade veio e os industrializados veio. Uma pessoa hoje não sabe só sabe que é um ovo porque é o ovo, porque nunca conheceu a galinha. É mais ou menos assim, né? Sim, a gente tem que trazer essas coisas para cima da mesa, dizendo o seguinte: primeiro, prevenção. Segundo, qualidade de vida. E terceiro, é fazer com que as pessoas entendam que vida é uma só. Perfeito. Perdeu essa, malandro? Um abraço, ó, tá, pau, acabou. E a gente tem que fazer o quê? Vivenciar momentos felizes. E o que é momentos felizes? Estar vivo. Perfeito. O que você acha? Dá um alô aí. Ô. Perfeito. Então, focando nessa palavra, viver, tem que viver e tem que viver bem, né? Tem que viver bem. E buscar alguns eventos, alguns profissionais que realmente estão conscientizando cada vez mais as pessoas, né? Como o nosso caso aqui na Cardio Race, a gente não quer simplesmente fazer uma corrida. Aumentou o índice de pessoas correndo, fazendo exercício físico. É bom, é excelente. Mas como que a gente vai fornecer segurança para essas pessoas? Porque também aumentou o índice de morte durante a corrida. Então o que acontece é que a gente precisa tomar conta disso, né? Tomar conta da segurança, conscientizar a pessoa. Porque não é só, opa, eu vou correr 42 km, fazer uma maratona. Será que eu estou preparado? Será que eu já me consultei com alguns especialistas para ver se eu posso correr? Não é simplesmente só correr. Então a gente vem com essa informação para poder passar para as pessoas que estão iniciando, não terem medo de correr, mas correrem com segurança. Então essa parte a gente vai cada vez mais disseminar esse conhecimento para as pessoas para que corram de fato seguro. É a corrida mais segura do mundo. Minimizar problema. Meu pai sempre falava assim para mim: olha, faça tudo certinho que já vai dar errado. Imagina se você fizer de qualquer maneira, é errado de pronto. Essa corrida, que eu achei que foi uma coisa muito interessante, olha, daqui a pouco vamos falar com o Dr. Renato, hein? O Dr. Renato não pensa que... Próximo bloco, o Dr. Renato aqui comigo. O Dr. Renato é um camarada assim, de visão, ele é um profissional de primeira. Difícil pegar consulta com ele. Dr. Renato, abre essa agenda aí, meu. Difícil falar contigo. Tá sempre ocupado, tá sempre... Ó, marca hoje para ser atendido no... Mas sabe o que é isso? Bom profissional. Bom profissional. E aí o resultado vem, você não acha agenda mesmo. Mas tem que abrir mais, viu, doutor? Tem que abrir mais. O profissional que está, no seu caso, fazendo um trabalho como esse, ele vê o resultado em médio e longo prazo. Perfeito. Eu gostaria de explicar, porque como todo mundo quer ser para ontem, como é que você faz com os teus pacientes, com os teus clientes, com aquelas pessoas que querem o resultado de imediato? Essa é a parte mais complicada do meu trabalho, junto com outros profissionais que trabalham comigo, junto com o Dr. Renato, que a gente trabalha muito, a gente tem que desconstruir uma visão para poder construir novamente essa visão para a pessoa, porque é trazer ela para a realidade de fato, né? Então, olha, a gente trabalha dessa maneira, a gente vai orientar você de verdade, a gente vai acompanhar, a gente vai pegar você na mão e vai caminhar com você. A gente não vai simplesmente passar alguma coisa para você, deixar você e quando der um problema a gente vai assumir. A gente está do seu lado para poder acompanhar. Só que os processos, eles são a médio e longo prazo. Nossos processos não são imediatos, não existem processos imediatos. Essa parte a gente faz, é muito complicado das pessoas entenderem, porque, vamos lá, se 80 pessoas falarem que algo é certo, só que uma ou duas falar que aquilo dali é errado, a pessoa tende a confiar na maioria.
mas essa maioria não significa que está certa. Exato, então é no consultório onde a gente vai explicar tudo, a gente realmente conversa com o paciente, abre a porta para os profissionais, se quiserem conversar com a gente aqui. Então a gente não se esconde, a gente simplesmente quer mostrar de fato o nosso trabalho com evidência científica, cuidando do paciente e oferecendo sempre segurança, seja no treinamento, seja quando a gente faz a parte multidisciplinar, onde a gente reúne os médicos e fala, olha, vamos trabalhar com essa conduta, então para realmente ter saúde e qualidade de vida. Muito bem. E olha, digo mais, hein? Esses profissionais têm que lidar com infinitos universos. Por quê? Porque cada indivíduo é de uma maneira. Cada indivíduo reage de uma maneira. Cada indivíduo vai apresentar um resultado diferente. Não dá para se padronizar. E quando você falou, e muito bem, com propriedade, que 90 fala uma coisa e 2 fala outra, não quer dizer que a maioria esteja com a razão. Existe uma coisa na história que diz o seguinte, uma mentira dita milhões de vezes acaba se tornando uma realidade. Ou seja, uma afirmação verdadeira, coisa que não é. Então, vamos passar a mão nas coisas que devem ser passadas. Saúde, descanso, educação, exercício. Bom, para finalizar esse bloco, convido o pessoal aí para vir para esse projeto, quando vai ser. Convido vocês a virem no dia 19 e 20 de setembro, aqui em Caraguatatuba, no Teatro Mário Covas, que a gente vai estar junto com a Cardio Race, apresentando para vocês a corrida mais segura do mundo, com a palestra no dia 19, várias palestras durante os dias, feira, com as melhores clínicas médicas do litoral aqui no espaço. Vamos ter a Cardio Race. No espaço aonde? O espaço é o Teatro Mário Covas. Então convido vocês a virem, prestigiarem. À noite tem esse evento que é mais exclusivo para quem está participando da corrida, mas o dia inteiro é livre para vocês conhecerem as clínicas, vai ter diversos profissionais, vão ter lá a parte de entrevista com podcast, vocês vão poder trocar conhecimentos ali, bem importante. Venha para cá e procura a gente para tirar qualquer dúvida necessária lá no evento, vamos estar de braços abertos. Vai começar no Mário Covas, que horário? Às 10 horas no dia 19. E vai durante o dia todo até às 18? Isso, o dia todo até às 18. Às 18 a gente inicia a parte do simpósio, que é o Cardio Race Talks, onde vai ter diversos profissionais de qualidade explicando uma corrida segura, por onde inicia, o que tem que fazer, quais tipos de exames que eu tenho que tomar cuidado. Eu posso iniciar uma corrida? Não posso iniciar uma corrida? Bom, o Mário Covas é em Caraguatatuba. Lembrando para o pessoal que vai ser no dia 19, não é isso? Isso. E a corrida? No dia 20, pela manhã. E é a corrida mais segura do mundo, com os staffs preparados e vários pontos de segurança. Olha, quando ele fala a corrida mais segura do mundo, eu gosto de gente assim, de atitude, que bate na mesa, que puxa a responsabilidade para si, mas também com essa equipe de profissionais. O doutor Renato lá, que eu conheço a figura, o doutor Renato dando uma assistência de lado a lado, os alunos dando assistência profissional, já sabendo e treinado, não tem como dar errado. E outra, temos aqui vários profissionais, e você que é profissional da área que interessa, vá nesse evento que vai valer a pena. É isso aí. Vamos mais um rapidinho do intervalo e voltamos em seguida com o Dr. Renato Oliveira. ISTV Play, o serviço de streaming para toda a família. Os maiores clássicos retrô reunidos em um só lugar. Aqui você curte a nossa programação quando e onde quiser. Aproveite o melhor dos filmes, séries e documentários. Não fique de fora. Acesse istvplay.com.br e assine. Embarque na nave espacial da ISTV e viva aventuras futurísticas com filmes fantásticos de mundos possíveis e impossíveis.
Os clássicos que moldaram o gênero da ficção científica, agora na sua tela, no conforto da sua casa. ISTV, a TV dos clássicos. E aí, estamos de volta nesse belíssimo, ou melhor, nessa belíssima clínica. Gente, tomamos um café aqui, que é brincadeira. Café é porque tá aqui o doutor. Ah, vamos fazer que o doutor tá aí. Não é por minha causa e da produção, não, que todo mundo tá rindo aí. Cafezinho bom aqui na Oceano. Doutor Renato de Oliveira, cardiologista. É um prazer, eu sinto sempre uma alegria muito grande, não quando eu venho aqui como paciente, mas como eu venho aqui para entrevistá-lo, porque, olha, a vibe aqui é muito boa, os profissionais aqui é sempre com novidades. Vamos ter outras entrevistas aqui com outros profissionais aqui que tem matéria, tem assunto, e a gente vai voltar com eles aí, uma hora que der uma brecha na agenda. Eu gosto de vir aqui porque é uma prestação de serviço, a gente leva essas informações para o público, não só o nosso público do Litoral Norte, mas para o estado, para o Brasil todo. Eu sempre agradeço muito a minha audiência. Olha, a minha audiência é do coração. Se a gente faz televisão, é para vocês. E dizer o seguinte, essas coisas têm que ser divulgadas. E a ISTV sempre apoiou essa divulgação, o esporte, a saúde. É a TV dos clássicos, a TV da família. Vamos lá. Tudo bom, doutor? Tudo ótimo, Olívio. Primeiramente, sempre um prazer receber toda a equipe aqui no Instituto Oceano. E aproveitando a deixa, o café que você toma é da Litoral Café. É um café especial que desde esse último mês nós estamos utilizando aqui na nossa clínica. É um grão de torrefação recente, ou seja, ele foi torrado há menos de 2 semanas. Por isso que tem esse sabor todo especial. Tá aí o doutor aqui, daqui a pouco ele está abrindo uma cafeteria, vamos ter que cobrar um jabá do doutor aí. Gente, o café é impressionante, mas olha, não é só o café não, é o atendimento, é tudo muito bem organizado, tem um cheirinho gostoso aqui. Eu falo assim, caramba, é bom trabalhar aqui, né, doutor? Com certeza. Pensa que desde o começo a ideia de criar a clínica foi criar um ambiente diferente de outras clínicas, né, onde a pessoa se sentisse mais confortável, se sentisse mais em casa. Então o nosso conceito desde o início, completando agora 3 anos, né, que estamos com as portas abertas nesse mesmo endereço, e graças a Deus nosso feedback está sendo cada vez mais positivo nesse sentido. Você sabe quando é que eu fico mais feliz? Quando você fala assim, Olivão, tá tudo bom. Eu falei, oh, beleza. Mas vamos lá, doutor, vamos para aquele bate-papo nosso aqui. Primeiro, eu falei com o Jean, o que é essa parceria? Conta um pouquinho, que eu sei que você é um cardiologista requisitado, um camarada que eu até brinco, está sempre ocupado, nunca tem agenda. Isso acaba perdendo um pouco de cliente também, alguns pacientes, porque é difícil encaixar, né? Sim. A nossa busca no momento é isso, é ter uma equipe grande a ponto que nós conseguimos suprir toda a necessidade que nós temos, né? Então, tanto o Jean quanto todos daqui da equipe do Oceano são pessoas que foram escolhidas a dedos para que pudessem estar junto conosco, fazendo um trabalho com o mesmo critério, com o mesmo atendimento, com os mesmos cuidados, né? Então, a nossa parceria com o Jean iniciou-se há aproximadamente 2 anos. O Jean, como vocês já ouviram sobre ele é profissional de educação física com especialização em fisiologia, ou seja, é a pessoa que vai entender qual que é o exercício, qual que é a quantidade, a qualidade de exercício ideal para determinada pessoa. Eu, que fiz a parte da cardiologia, medicina do esporte e do exercício, sempre tive essa carência de algum profissional que ajudasse os nossos pacientes a atingir, de fato, a saúde a partir do exercício ideal, o exercício seguro. E com esse conceito nós desenvolvemos uma outra empresa, que é o Instituto Cardiogin, que tem esse foco do exercício seguro, entre outras seguranças como a parte empresarial, durante o esporte, corrida, entre outras modalidades. Eu vou falar, você falou da parte empresarial, e eu vou separar assim, parte empresarial e a outra. A parte empresarial é o seguinte, a responsabilidade do empresário tem de todos os seus colaboradores e ele também, a diretoria, enfim, o pessoal.
que acontece? É minimizar problema. Quando você tem um monitoramento daqueles funcionários, aqueles colaboradores, não é simplesmente uma obrigação legal que você tem que ter do governo, não é isso. É você se cercar de garantias, sim, com IPIs, com o que manda a lei, mas o que acontece? Manter aqueles funcionários ou aqueles colaboradores na melhor forma possível. Isso daí precisa de quê? De profissionais que dê esse amparo. Esse é uma parte empresarial. A segunda parte, que eu acho, você pode me explicar melhor, quando vocês criam essa empresa que tem tantas corridas por aí, ele falou assim, a melhor corrida, a mais segura do mundo, me chamou a atenção, porque veja bem, ele fala com convicção e mostra para mim, gente, olha como é que é feito, de que maneira, são tais profissionais e outros. E aí o que acontece? Você pode botar no mercado também para aquelas outras empresas que desenvolvem o trabalho de competição, fazer um trabalho de competição segura, porque veja bem, vai minimizar problema próprio para eles mesmos. Fala um pouquinho disso. Perfeito. Quando a gente fala de segurança, a gente tem que retomar primeiramente algumas estatísticas que eu acho importante, aproveitando o mês de setembro, que é o mês da conscientização, da prevenção de mortes por doenças cardiovasculares. Setembro Vermelho, explica, né? Setembro Vermelho é o mês da conscientização das doenças do coração, pensando principalmente em como que eu gosto sempre de trazer, tá? Hoje a principal causa de doenças que nós temos são as doenças cardiovasculares, lideradas pelo infarto agudo do miocárdio, que é onde leva mais aos óbitos em qualquer cidade, em qualquer estado, em qualquer país. A gente entende que grande parte dessas doenças poderiam ser evitáveis, como através primeiramente da prevenção, então informação de qualidade, não só quantidade, infelizmente, como temos hoje, mas que a pessoa consiga entender como que ela pode prevenir doenças cardiovasculares. O segundo estágio, através da prevenção de fato, então exames de rastreamento, como o teste ergométrico, é um exame que a gente consegue predizer se a pessoa vai ter algum risco de ter algum acidente cardiológico durante o esforço ou fora do esforço. E por último, através da remediação, ou seja, ter uma equipe, ter um plano de ação, ter um desfibrilador, ter toda uma estrutura para emergências. Temos que pensar sim nos colaboradores, mas também temos que pensar nos clientes. Entendemos que tanto o impacto jurídico, né, então a resposta legal que a empresa vai ter que ter devido a qualquer situação como essa, até a parte comercial, ou seja, na cidade tiveram alguns centros que tiveram óbitos e isso para a imagem da população acaba ficando algo feio. E como você mesmo disse, são situações que acontecem muito e não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. E quanto mais nós tivermos preparo para essas situações, é muito tempo que a gente ganha, porque 1 minuto nessas situações é uma eternidade para quem está nessa situação. Então a gente precisa, primeiro, a conscientização dos funcionários, de que eles precisam ter escolhas que tragam saúde. Segundo, exames, que a gente consiga ver se a pessoa está tendo alguma carência, tendo alguma necessidade, está tendo alguma diferença. E por último, um ambiente que proporcione um atendimento de qualidade, se tiver ocasiões que necessite. Doutor, existe também a possibilidade da pessoa estar com problema e nem ela sabe. E quando ela vai descobrir, já é tarde demais. Quando você tem uma metodologia, quando você tem uma estrutura profissional, quando você tem uma coisa já moldada para isso, acaba até salvando vidas. É uma coisa muito importante, né, doutor? Porque a gente está falando de quê? De vidas. Então, aquele empresário, aquele administrador, a própria dona de casa, que a dona de casa, o que ela é? Ela é dona daquele estabelecimento que rege as regras. Fala para o marido, olha, tem que fazer esse exame, tem que procurar esse profissional. Ou seja, cada qual tem que procurar uma ajuda, porque quando se está num estado crítico, tem vezes que não tem mais retorno. Perfeito. Como você mesmo disse, né? São doenças que poderiam ser evitadas, são mortes que poderiam ser evitadas. E dentro da minha prática médica, na cardiologia, ali no começo da carreira, foi isso que eu entendi. Quando a pessoa chegava já com sintomas ou com alguma doença estabelecida, a nossa chance de atuação era muito menor, a gente tinha muito mais dificuldade de conseguir recuperar ou prevenir qualquer coisa. Então, o grande segredo, principalmente quando se fala de doenças cardiovasculares,
é a prevenção, é o estilo de vida, é o sono, é a dieta, é o exercício, são sim os exames de rastreamento que podem predizer alguma situação antes que ela aconteça, mas a gente sempre vai bater muito nessa tecla. As 3 principais maneiras de evitar mortes por doenças cardiovasculares: informação de qualidade, rastreamento através dos exames e, por último, uma estrutura de acordo que possa agir. Você comentou da parte do exercício físico, né? O exercício físico é uma condição extremamente importante para evitar as doenças cardiovasculares. Porém, para algumas pessoas, ela pode ser um acelerador dessa doença. Então, tanto a quantidade quanto a qualidade do exercício para essa pessoa precisa ser medida. E é isso que a gente faz aqui, não só do exercício, mas da dieta, do sono, metabolismo, hormônios. Então a gente mapeia essa pessoa, a gente tem um ponto de partida dela. Eu sei como está a constituição corporal, eu sei como é que está a genética, eu sei como estão os exames laboratoriais, os exames de esforço. E a partir daí, a gente vai traçar um caminho para ela, com foco no objetivo que ela tenha, nas características genéticas, nas doenças. Então cada pessoa vai ter um objetivo. Desde a pessoa que tem alguma doença ou até um atleta de alto rendimento, todos a gente vai colocar dentro de um mapa, vamos dizer assim, sempre buscando a nossa melhora, porque a gente sempre comenta, nada é tão ruim que não possa piorar, assim como nada é tão bom que não possa melhorar. A nossa busca aqui é essa melhora constante. E como eu já disse, cada indivíduo é um universo, então você não consegue fazer, eu vou fazer uma coisa padrão. Como o Jean mesmo falou, a gente tem que ter comprovação científica, porque tem muita gente que faz, tome determinado negócio que funciona. Funciona para quem? Para uma pessoa? Agora, eles generalizam o universo com aquilo, está errado, tem que procurar informação. Quando você fala da informação, que é muito, eu acho que é bacana o pessoal que está nos assistindo ver, quer saber o quê? Quem é? Veja o histórico, banana com batata batida no liquidificador cura tudo. Mentira! Não é assim que funciona. Você tem que ver o quê? Tem que ver qual é o profissional, qual é a especialidade dele, se ele é ou não daquela área, porque existe muito charlatão nesse mundo. A gente tem que falar isso. Muita gente boa, vamos separar o joio do trigo. Mas tem muita gente que só quer ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro naquele que fala, olha, eu tomei aquele negócio em 2 dias, fiquei bom. Não tem isso. E o Jean falou com muita propriedade, confirmação científica. Se não for, é balela, é papo furado, papo de boteco, é resenha. Isso. O nosso principal compromisso aqui é com o resultado. E nós entendemos que quanto mais métricas tivermos, de fato, como a gente comentou, exames e tudo mais assertivo vai ser o nosso protocolo. E mesmo assim, se tiver 99% de chance de dar certo, pode ser que aconteça errado. E é muito importante essa estratégia, esse dinamismo. Então, tá indo para o caminho que eu quero? Vamos manter. Olha, não está surtindo efeito? É o momento de reunir a equipe e a gente criar uma nova estratégia para essa pessoa. Então, mesmo as estratégias que podem dar certo na maior parte da população, vão ter situações que não vão se completar. E aí que entra importante a parte da equipe multidisciplinar. Existem hoje muitos profissionais, eu não estou julgando ninguém especificamente, mas que a pessoa faz a dieta, faça o treino, vê já a suplementação, já vê a parte de hormônios, e ela acaba desenvolvendo toda uma visão sobre uma pessoa. Aqui o nosso compromisso é o quê? Eu sei falar da alimentação? Claro que eu sei, mas tem uma nutricionista formada na nutrição que ela vai me ajudar a colocar isso em prática. Eu sei falar de treino, de exercício? Também sei, mas eu tenho um fisiologista que é um especialista no treino para me ajudar, com base nessa pessoa, a passar um treinamento. Eu sei falar de reabilitação, de recovery? Sei, mas a gente tem uma equipe com 4 fisioterapeutas para nos suprir e nos ajudar com tudo isso. Então a gente trabalha muito a parte da multidisciplinaridade. É muito importante que nós tenhamos profissionais de todas as áreas numa equipe. Porque como a gente estava conversando, eu posso ter uma visão mais para esse lado, mas talvez uma pessoa que está no campo, que tem uma outra vivência, que tem outros conceitos, pode somar mais com essa pessoa. Então a gente sempre vai trabalhar isso. Quanto mais métricas, avaliações a gente puder ter da pessoa para poder ter um ponto de partida melhor, para aumentar a chance de ter sucesso, e quanto mais pessoas trabalhando junto com essa pessoa, cada uma vendo de um lado, aumenta ainda mais a chance. Então é o nosso propósito. Vamos fazer o seguinte, papo tá bom e quando tá bom a gente continua. Um rápido intervalo, VaptVupt, já estamos de volta. Não saiam daí.
semana que é sucesso, é ele! Alô Brasil, eu sou Rodrigão da Parada, apresentador da ISTV e quero convidar você para curtir o programa Só no Forró a partir de 1h da tarde. Venha comigo, venha com o Rodrigão da Parada. Trazemos para você o melhor do forró, brega, vaquejada e sertanejo. DDD 13 98109 8334. Esse é o nosso telefone de sucesso. São eles! A ISTV sabe o que é o melhor remédio para você e prescreveu doses de risos e diversão para toda a família. As comédias mais famosas que fazem gerações inteiras rolarem de rir, selecionadas para você. ISTV, a TV dos clássicos. Já? Cara, tive que tomar o café nas pressas aqui, aquele cafezinho especial, que agora eu sei como foi feito, como foi torrado, como foi muito bacana, viu? E olha, as moças aqui, bacana, viu? Bom, vamos deixar o café de lado, que hoje a reportagem não é sobre café, é sobre saúde, e dizendo o seguinte, ISTV, a TV dos clássicos, tá sempre com o pessoal. Se é esporte, se é artista, se é saúde, ISTV sempre com você. Doutor, essa força-tarefa que você está montando nesse novo segmento, fala um pouquinho do projeto que vai ter agora no Mar de Covas, em Caraguatatuba. A gente vai frisar a data, quando vai ser a corrida. Como é que eu faço para ir? Outros profissionais também que se interessem pelo assunto, vai estar lá, vai ser bacana, vai ser num sábado, né? Dia 19, é isso? Isso, será no dia 19 e 20 de setembro, que é uma sexta e um sábado. Será no Teatro Mário Covas, aqui em Caraguatatuba, que é um teatro para mais de 600 pessoas. Vai ter uma área de exposição, onde teremos muitos expositores, clínicas, faculdades, laboratórios, com ativações, então medições de glicemia, de pressão. Teremos também podcasts, então autoridades da região dando entrevistas de uma maneira mais informal. Durante o dia, a partir das 10 da manhã até as 6 da tarde, a entrada vai ser franca. Solicitamos que tragam 1 quilo de alimento para fundos sociais, mas não vai ter uma necessidade de cobrar, de pagar alguma coisa. E seriam palestras de todos os tipos. Então teremos uma muito interessante sobre a caminhada segura, que será feita por uma cardiologista, um ortopedista e um profissional de educação física, focando qual que seria o exercício ideal. Essa palestra a gente convidou o pessoal do CPD, o pessoal dos idosos, o pessoal da deficiência físico, para conhecer um pouco mais. Teremos um bloco de palestras sobre a parte de emergências durante a corrida. Como a gente estava falando, né, a emergência não vai acontecer só no trabalho, vai acontecer no seu lazer, vai acontecer na sua casa, vai acontecer durante o esporte. Então convidamos toda a população a vir entender o que a gente pode aprender, o que a gente pode fazer caso se depare com uma situação como essa. Teremos alguns outros blocos de palestra que estamos divulgando pelo nosso Instagram, que é o @cardiorace.caraguatatuba. E à noite teremos o Cardio Race Talks, que seria um modelo de palestras curtos, com diversos profissionais, então vai ter desde fisioterapeuta, diversas especialidades médicas, educadores físicos, nutricionistas, falando principalmente sobre a questão de corrida e saúde cardiovascular. Como eu falei para você, os nossos primeiros pilares sobre a prevenção de mortes por doenças cardiovasculares vem através da informação. Então esse foi um bloco criado exatamente para trazer essas informações de uma maneira prática e objetiva para a população. O segundo ponto da corrida, do nosso evento, também é na parte da prevenção que nós comentamos, que é o exame do teste ergométrico, que será disponibilizado para os inscritos por metade do preço. Na verdade, é menos da metade do preço. Então, para que a gente consiga aumentar o número desse exame, para a gente ter um valor tão importante, ver um exame que é tão preditivo. Fala o valor, pode falar o valor. Vai sair por R$120. Pensa que ele costuma ser cobrado R$240, R$250. Então vai ser por metade do preço, exatamente para estimular você que não fez o exame nunca ou que já está devendo, está atrasado, que faça e consiga renovar um exame que é tão importante para a prevenção.
Em último, será a nossa prova, de fato, que é a corrida segura, que vai ser a prova de 3 km, uma caminhada, e a de 6 km, que seria a corrida. E quando eu falo corrida segura, além de incluir a informação que ela vai ter o dia antes e o exame preventivo para que ela não possa ser pega de surpresa, é toda uma estrutura de segurança para o dia do evento. Então, nossos staffs, que são aquelas pessoas que sinalizam o caminho, que entregam a água, eles vão passar por um treinamento de emergência prévio à corrida, para que, se caso acontecer, qualquer pessoa que vai estar trabalhando vai ter condições de lidar. Serão alunos universitários da educação física e da medicina, da Unital e do módulo. Teremos pontos avançados de emergência, então teremos pontos com desfibriladores, com médico, inclusive eu vou estar fazendo parte desse primeiro centro de emergência, e toda uma equipe que vai ter essa retaguarda. Todo o planejamento prévio da corrida, nós vamos saber, todo mundo vai saber o que fazer caso aconteça algo, para quem ligar, para onde correr. Então a ideia é que a gente tenha um evento seguro nos 3 etapas. Informações de prevenção, exames de rastreamento, e se os 2 primeiros pilares falharem, ter toda uma equipe para lidar com a situação da melhor maneira possível. Essa ideia, que eu achei uma grande sacada também, inclusive empresarial, essa foi ideia tua, Renato, doutor? Sim. Sim, vamos chamar assim, é um formato que desde sempre eu comento sobre ele, e deu certo a gente conseguir encontrar uma prefeitura que também desse o mesmo valor para esse formato e conseguiu abrir as portas. Conseguimos diversos apoiadores e patrocinadores de maneira bem rápida, porque de fato, quando a ideia é boa, né, as pessoas acabam contribuindo, e é sempre nesse ponto que eu falei para você. Eu, na cardiologia, no começo de carreira, eu entendia que quando o paciente chegava, ele já tinha passado muito tempo que ele poderia ter feito algo. Então, o grande ponto é a conscientização. Eu acho muito bonito campanhas, né, com as cores dos meses, a gente falar sobre isso. Mas eu queria algo mais prático, algo que de fato eu fizesse de fato algo um pouco a mais do que apenas lembrar da pessoa dos riscos. Mas isso, trouxesse informação que ela pudesse utilizar, oferecesse exames que pudesse prevenir, oferecesse um ambiente seguro. Nós temos com muitas pessoas que vão fazer essa corrida que nunca participaram de corridas antes, porque de fato elas não sentem seguras a participar de um evento que não foi pensado para elas. Temos pacientes de 92 anos, a nossa embaixadora, portadora de algumas cardiopatias, e ela se sentiu segura, a família se sentiu segura. Um outro ponto muito legal que nós vamos ter nesse evento vai ser a participação de monitores, que são alunos da Faculdade de Medicina do módulo, que vão acompanhar pessoas que têm alguma necessidade extra. Seja idosos, sejam PCDs, pessoas que se sintam de um apoio a mais. Muitas vezes não só um apoio físico, mas também um apoio motivacional, um apoio emocional. Então, o nosso grande ponto é incluir essa parcela da população que muitas vezes é a que mais precisaria de uma atividade como essa, mas infelizmente são deixadas um pouco de lado da maior parte dos eventos como esse. Você que é empresário, aonde quer que você esteja, seja um patrocinador ou de um evento, ou de um artista, ou de um esportista, agregue valor à sua marca, agregue valor à sua empresa. E vai fazer isso como hoje em dia? Juntando o nome do seu estabelecimento, da sua empresa, alguma coisa boa. Não é, doutor? Então, por exemplo, quem tiver lá, o empresário que foi, essa ideia foi boa, eu preciso entrar em contato com o doutor Renato, difícil, mas mesmo assim você tenta. Ele entra em contato como? Tem alguma... Sim, nós temos nossa página nas redes sociais, que é o @cardiorace.caraguatatuba. E nós temos algumas informações que nós podemos colocar, CD para televisão, caso precise telefone, coisas do tipo. Mas dentro desse Instagram a gente consegue responder, tem informações sobre aonde adquire o kit, que é pelo Ticketmaster, tem a página da corrida explicando todo como foi desenvolvido, todo o nosso conceito. Então, através da rede social a gente consegue a maior parte das informações. Caso precise de mais informações, ou de fato queira levar para sua cidade, para sua prefeitura, para sua empresa, estamos à disposição, e o formato que nós desenvolvemos é pensando exatamente nisso. Ser uma corrida replicável e trazer essa segurança extra não só aqui para a nossa cidade, mas para onde tivermos pessoas interessadas em dar continuidade a esse movimento. Necessidade tem ser humano, tem necessidade. Eu acho que o mercado está aberto. Agora, boa vontade, ser aquele gestor que vê além do horizonte, esse é o diferencial. E hoje em dia, eu vou dizer uma coisa, viu, doutor? O mercado está muito dinâmico.
A gente que está no mercado há muito tempo, a gente mata um leão por dia, porque se você para, a concorrência te engole. Então, o que acontece? Se modernize, educação contínua sempre na sua empresa, nos seus colaboradores. Eu não vou gastar dinheiro. Tem gente que fala assim, eu não vou gastar dinheiro com funcionário meu, não. O funcionário meu tem que... Você não está gastando dinheiro, você está investindo no seu funcionário. É diferente. Quando você tem tantos funcionários que você dá um amparo, aquilo que a gente estava conversando, monitoramento de saúde, como é que pode ser feito, de que maneira pode ser feito, você não está só dando para o seu funcionário, você está preservando o teu funcionário, porque você vai precisar dele, ele vai estar lá, porque não vai estar doente, e outra, isso é futuro, não é, doutor? Fala um pouquinho nesse sentido, porque o empresário, ele só quer ganhar. Não, quero ganhar. Ninguém pensa que se não plantar, não nasce. Sim. E se plantar chuchu, não nasce melancia. Sim, perfeito. Ótima frase, hein? Bom, eu sempre trago esse ponto, né? Eu, como empresário, também entendo essa dor e eu entendo muitas vezes essa falta não é de visão, mas essa falta de cuidados extras. Como eu falei, não só com os colaboradores, mas também com os clientes. Porque um desfecho como uma parada cardíaca no seu ambiente pode ser algo muito negativo, caso todo mundo fique olhando para cima e ninguém faça nada, ou algo muito positivo, caso seus funcionários consigam de fato reverter uma parada cardíaca e a pessoa entender que quando ela está fazendo compras no mercado ou quando ela está em tal ambiente, ela tem um nível de segurança extra. Eu gosto sempre de trazer, Olívio, alguns dados que são alarmantes e aproximados, logicamente, mas dá para ter uma ideia do que a gente está falando. Pensa que se uma pessoa tem uma parada cardíaca nesse momento aqui nessa sala, a cada 1 minuto que passa que ninguém faz nada, ela tem 10% menos de chance de conseguir sobreviver. Ou seja, com 10 minutos de parada cardíaca, a chance de ser revertida é muito pequena. E pensa que uma ambulância vai demorar pelo menos de 10 a 15 minutos, dependendo de onde está, dependendo o momento. Então a gente entende que se for esperar a ambulância, a chance de reverter vai ser baixíssima. Se as pessoas fizerem massagem cardíaca de maneira adequada, de maneira contínua, com a força ideal, com a técnica ideal, a chance de reversão só através da massagem fica em torno de 4%, ou seja, a gente vai perder 96 a cada 100. Agora, se eu tenho um desfibrilador, que é um DEA, que é aquele aparelhinho que dá o choque, eu consigo reverter estimativas em torno de 70% a 80%. Caramba. Então a gente sabe que não é só o treinamento, não é só a agilidade para chamar a ambulância, mas também ter a tecnologia que de fato vá fazer a diferença na frente. E coisas muito simples, básicas, por exemplo, muitas empresas a pessoa não sabe nem o telefone do SAMU, ou se ela sabe, ela não sabe o endereço que ela vai pedir o SAMU, ou se ela vai chamar o bombeiro, ou se vai chamar o médico, se foi um afogamento, ou se foi alguma lesão. Então a ideia é estruturar um plano de ação. Qualquer empresa tem um plano para incêndio, por exemplo. E muitas vezes as doenças cardiovasculares, os óbitos por doenças cardiovasculares, é muito mais incidente que um incêndio. Então a gente precisa, assim como tem um plano de brigada, tem um plano de evacuação pensando numa situação de fogo, nós precisamos também nos ater a questões médicas. E se você sai do Brasil, vai para muitos países, já tem muitas legislações que obrigam prédios que têm mais de 5 mil pessoas a ter desfibrilador, empresas maiores a ter uma estrutura de emergência. E o que eu sempre falo, não vamos esperar isso ser uma obrigação para a gente fazer, né? Eu acho que a grande diferenciação do ponto de vista comercial é a gente prever qualquer situação e estar pronto antes da gente ser obrigado a se adequar a isso. Então, o nosso grande ponto vai ser nesse sentido. Caramba, eu ia pedir as considerações finais para ele, mas ele já falou tudo. Doutor, muito obrigado. Doutor Renato Oliveira, sempre prestativo. Muito obrigado por nos receber, toda a nossa equipe. Quando eu falo que vou lá no Oceano, todo mundo dá aquele sorriso, vai ter cafezinho bom. É isso aí, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do programa. Semana que vem tem mais. Um beijo, um abraço. Fui.